Paz seja com todos. Vou falar um assunto hoje muito importante. Todos os assuntos da Bíblia são importantes. Mas o de hoje, eu creio que seja o mais importante. Então, vou falar um pouco hoje sobre a lei e a graça. Vamos entender sobre esse assunto, porque é um assunto polêmico na Bíblia. Uns falam que não precisa guardar a lei porque somos salvos pela graça. Então vamos entender hoje se é preciso guardar ou não. Vamos entender o significado desses dois assuntos. E diz aqui, ó. Nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo. E a todos os que os aceitam, serve-se de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência desta verdade que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem se perdido de vista em grande a natureza e a importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros. Quanto à santificação, a convenção encontra-se o segredo resultante em baixar na igreja a norma de piedade. Aqui deve encontrar o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos reavivamentos de nosso tempo. Muitos ensinadores religiosos asseveram que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei. E em virtude disso estão os homens livres de suas reivindicações. Alguns há que asseveram como um jugo penoso, em contraste com a servidão da lei. Apresenta a liberdade a ser gozada sobre o Evangelho. Não são, porém, assim que profeta e apóstolo considerava a lei de Deus. Disse Davi: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmo 119 e 45. Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei da liberdade. Tiago 2, verso 8. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor, sua lei é amor. Às vezes as pessoas falam para mim que os mandamentos foram resumidos em dois. Que estão livres agora de guardar os 10. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia está querendo dizer, é que toda lei é amor. São 6 mandamentos para o próximo e 4 mandamentos para Deus. Então toda lei se resume no amor. Não está querendo dizer que agora só é 2 mandamentos. Continua sendo os 10. Mas resumido no amor, isto é, toda lei é amor. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Só que as pessoas não entendem como a Bíblia fala, né? Cada um dá sua opinião.
A obra da convenção e santificação é reconciliar os homens com Deus, pondo-se em harmonia com sua lei. Então, a obra da convenção e santificação é reconciliar os homens com Deus, pondo em harmonia com sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, em perfeita harmonia com a natureza e com a lei divina. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou do Criador. Não mais refletia a imagem de Deus. O coração estava em guerra com os princípios da sua lei. Então Deus criou o homem perfeito, estava em perfeita obediência. Mas o pecado alienou de Deus. E o coração agora está em guerra. Pecado é um conflito contra a lei de Deus. Então, houve uma grande mudança no pecador, no ser humano, aliás. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode ser. Romanos 8, verso 7. Não sei se vocês perceberam aqui a condição hoje do ser humano. Diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ele não consegue guardar a lei, porque está em inimizade contra Deus e contra a sua lei. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que deu seu Filho para que o homem pudesse reconciliar-se com Ele. Aqui entrou o que? A graça. Veja que há condições do homem e o plano de Deus para salvar o homem dessa condenação. Aqui entrou a graça. Deus amou o mundo que deu que seu Filho para que o homem reconciliasse com Ele. Então veja do que Jesus salva: da condenação, da lei. Então quando você passa a obedecer a lei de Deus, você passa a se reconciliar com Deus. Então, o homem por natureza é inimigo da lei de Deus. É por isso que não obedece. Agora cada um bota uma desculpa. Eu não obedeço por causa disso, por causa daquilo. Só que nenhum sabe a verdade, a razão. Nenhum sabe. Que não obedece porque está sendo inimigo da lei de Deus. Jesus agora veio reconciliar o homem com Deus. Então precisa que nós entenda sobre isso. Porque é o ponto mais importante que eu falei. Porque agora nós precisamos entender esse assunto. Porque sem nós entender, nós não vamos conseguir reconciliar com Deus. É preciso que nós tenhamos uma compreensão da nossa natureza. É preciso que nós tenhamos uma compreensão do nosso pecado para reconciliar com Deus. Mediante os méritos de Cristo, pode aquele se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina. Deve receber nova vida de cima. Essa mudança é o novo nascimento, sem a qual, disse Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo na reconciliação é a convenção do pecado. Pecado é a transgressão da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. 1 João 3,4, Romanos 3,20. A fim de ver sua culpa, deve provar o caráter próprio, pela grande norma divina de justiça, habilitando o pecador
a discernir seus defeitos de caráter. A lei revela ao homem seus pecados, mas não provém remédio. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Unicamente o Evangelho de Cristo pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo. Seu sacrifício expiatório obtém assim remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei? Diz Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? João declara, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Romanos 3, 21. Então aqui nós acabamos de saber sobre a lei e a graça. Então a graça nos salva da condenação da lei. Então nós precisamos entender o que é lei e o que é graça. E que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a cada dia essas mensagens. E que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações, que só através do Espírito Santo é que nós podemos aceitar essas mensagens. E que Deus nos abençoe e até mais.